Olá, meus amores, que saudade que eu tô de vocês, de ir pra sala, conversar com vocês, ter um bate-papo. Mas enfim, vamos começar nossa aula. Conteúdo novo, totalmente novo. Gostei muito de preparar essa aula. Eu, como biólogo, eu sou apaixonado nos seres vivos e então vai ser um conteúdo bem bacana e legal que eu separei aqui pra vocês, tá bom? Então, o conteúdo chama Sobrevivência dos seres vivos. Aí tá uma fotinha e para iniciar, a gente vai começar a ler sobre as perguntas que tem aí referente a essa foto, na página 160. Então eu peço que todo mundo acompanhe essa página aí. Quem não tiver com o livro, pausa pra gente continuar depois que você tiver com o livro na mão, ok? Então vamos lá. Quantos seres vivos aparecem aí na imagem? Vamos ver? Pausa o vídeo e converse com sua mãe ou já coloca aí no livro quantos seres vivos você acha que tem aí nessa imagem. E a resposta certa é 3 seres vivos. Então, 3 seres vivos. Qual desses? Cadê o terceiro ser vivo? Eu tô vendo que tem um beija-flor, 2 beija-flor. E qual que é o outro ser vivo? Acertou quem falou? A planta. A planta e 2 aves. 2 beija-flores e uma plantinha. Ok? Todas as plantas também são considerados como seres vivos. E uma outra questão lá, a segunda. Os seres vivos mostrados também precisam respirar, assim como você? E aí? Você acha que o beija-flor também precisa respirar? Acertou quem disse sim. E a planta? Será que as plantas respiram? As plantas têm nariz? Como será que é feito a respiração das plantas? Acertou quem falou sim para os dois, para os 3 indivíduos. Tanto o animal quanto a planta, elas precisam de respirar para sobreviver. E esse conteúdo a gente vai estar explicando como as plantas fazem a respiração, ok? A terceira pergunta. Você saberia dizer de que modo os seres vivos mostrados se alimentam? Eles se alimentam da mesma forma que você? E aí? Você se alimenta de quase tudo, né? De carne, de alguma folha. E aí, o beija-flor será que se alimenta também de carne e de folhas? E as plantas? Será do que elas se alimentam? A resposta certa, pessoal, é o seguinte: as plantas, elas fazem fotossíntese. A fotossíntese a gente vai aprender certinho como é esse processo que faz com que as plantas se alimentam. E a partir da fotossíntese, elas obtêm açúcar, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Já os animais, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. E no caso dos beija-flores, eles consomem o néctar das flores, igual vocês estão vendo aí, eles estão beijando a flor, mas eles estão consumindo o néctar, um líquidozinho que tem nas flores. E eles podem se alimentar de outros animais também, outros animais pequenos, como insetos. Então, pessoal, a gente consegue analisar que as plantas, os beija-flores, que são as aves, e nós, seres humanos, temos alimentações totalmente diferentes. Então, todos os seres vivos, eles têm alimentação diferente, certo? Vamos passar para a próxima página? Para começar, então aí a gente tem uma imagem na página 161, no livro de vocês, e ele pede para a gente observar a imagem a seguir e responder as questões abaixo. Então aqui a gente tem 4 imagens, A, B, C e D. E o que a gente consegue analisar aqui e ver de diferente, hein, pessoal? Eu consigo ver que todos os animais que estão aí, todos os seres vivos, né, na verdade, porque a gente não tem só animal, a gente tem uma planta. Então, todos os seres vivos, eles estão se alimentando, certo?
Todos eles estão se alimentando. O gafanhoto está comendo a folhinha, os cachorrinhos estão bebendo leite, o leão está alimentando de carne. E aí também a gente tem uma plantinha que com certeza está fazendo fotossíntese, está se alimentando também. Então, a gente consegue analisar que todos esses animais, eles estão se alimentando e estão convertendo esse alimento em energia, que são essenciais para a sobrevivência deles, certo? Se vocês lembram que nas aulas passadas a gente falou de alimentação, de nutrientes, e que o alimento ele é essencial para a nossa sobrevivência, que nos dá energia, nos dá força. Então não é diferente com os outros seres vivos, certo? Então vamos para a primeira questão. Como os seres vivos mostrados na fotografia, eles obtêm o alimento? Então vamos falar de cada um deles. O gafanhoto, ele está comendo somente plantas. Os mamíferos, como cães, quando eles são filhotes, eles se alimentam de leite. Os leões, que também são mamíferos, mas eles consomem apenas carne de outros animais. E as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, consumindo água, nutrientes do solo e utilizando a energia do sol, certo? Viu? Tanto que é interessante? Então vamos lá. O 2. Qual imagem demonstra que a alimentação varia de acordo com a fase da vida em que o ser vivo se encontra? Isso também acontece com os seres humanos? E aí, qual dessas imagens? Pausa o vídeo, conversa com a pessoa aí do lado. Qual imagem que é? Acertou quem falou a imagem B. Esse fenômeno ocorre com os mamíferos, todos os mamíferos. Todos os mamíferos, eles produzem leite. A fêmea, ela produz leite e todos os mamíferos nessa fase, quando eles nascem, eles ficam um período só consumindo leite materno, que é essencial e que a gente também já falou isso em aulas anteriores, né? Então, além desse grupo, outros animais têm alimentação diferenciada, de acordo com a idade, como as lagartas, que depois que elas viram borboleta, elas se alimentam de néctar. E quando elas são lagartas, elas se alimentam de folhas, correto? Então vamos para a questão 3. Entre os modos de obter nutrientes mostrado acima, qual é aquele que não se aplica em nenhum animal? Então, qual desses 4 aqui não se aplica em nenhum animal? Respondeu certo quem falou a letra D. A possibilidade de produzir o próprio alimento, ou seja, realizar a fotossíntese, é representada pela letra D. E nenhum desses outros indivíduos, desses outros animais, nem o gafanhoto, nem o leão, nem o cachorro, eles conseguem fazer a fotossíntese. Isso é individual das plantas, de todas as plantas, ok? Agora na página 162. E aí, os seres vivos, eles se alimentam de quê? A alimentação é importante para os seres vivos, para todos os seres vivos, quanto para as plantas, quanto para os animais, quanto para nós seres humanos, que já foi falado em módulos anteriores. E essa alimentação é muito importante, por quê? Porque eles obtêm a energia necessária para fazer qualquer tipo de atividade durante a sua vida diária. Então, entre essas atividades estão desde manter os organismos vivos até a busca de presas ou de parceiros para a reprodução. Aí a gente tem um exemplo de 2 fotos. A primeira são 2 seres vivos, eles precisam de energia para encontrar parceiros e se reproduzirem. Então existe gasto de energia para ele encontrar esse parceiro, existe gasto de energia para eles fazerem o acasalamento para reprodução. E a mesma coisa a gente tem também na imagem ao lado. Aí
é o cuidado de uma mãe jacaré, no qual ela cuida de um filhote que depende de energia obtida para alimentação, quanto o bebê, quanto a mamãe. Então, os dois precisam de energia, precisam de se alimentar para fazer todas as atividades diárias que eles necessitam ter. Com isso, os seres vivos eles podem ser classificados de acordo com a forma como obtém o alimento. Vamos um exemplo, as plantas. Elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que é um processo que utiliza a energia do sol. Aqui a gente tem uma outra fotinha no qual mostra as plantas obtendo alimentos por meio da fotossíntese. A abelha, que ela se alimenta de produtos que a flor, a planta, ela fornece. Já os animais, diferentes das plantas, eles não fazem fotossíntese. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir os nutrientes necessários à sua sobrevivência. E a maioria dos animais, eles exploram o ambiente em busca de alimentos adequados à sua dieta. Nesse slide foi separado alguns tipos de seres vivos que fazem dietas diferentes. Então, o primeiro é animais herbívoros. O que são animais herbívoros? Animais que se alimentam apenas de plantas. Então, herbívoros são animais que consomem apenas plantas. Então, exemplares deles, coloquei aqui do ladinho, ó, a capivara, o bovino, que é a vaca ou o boi. Temos também aqui o cavalo e temos uma variadas números de espécies diferentes que também se alimenta de plantas. Vou citar uma delas. Vamos supor veados, que são cervídeos, carneiros, ovelhas. Então, uma pancada de seres vivos que também se alimentam de plantas. Já outros são animais carnívoros. O que seria um animal carnívoro? O nome já diz, né? Carnívoro. Vem de carne. Então são animais que se alimentam de carne. Coloquei exemplos aqui. Temos aqui animais como o leão, que está se alimentando de algum animal aqui. Também temos aqui a ariranha. Ela está se alimentando de peixe. Peixe também não é carne, então está se alimentando de peixe. Aqui esse animal, a ariranha, ela existe aqui no nosso país. Já o leão, que essa leoa aqui, ela não existe indivíduos dessa espécie aqui no Brasil. Mas outros carnívoros, o que a gente tem? A gente tem lobos, a gente tem... E a onça. Onça pintada, onça parda. Outros indivíduos que também têm uma alimentação diferente são os animais onívoros. Eles se alimentam tanto de plantas quanto de carne. Um exemplo dele é nós, seres humanos, que se alimenta quanto de planta quanto de carne, ok? Outro indivíduo que também se alimenta totalmente diferente desses outros que eu já citei são as borboletas e as abelhas. Elas se alimentam de néctar, néctares que contém nas flores. Existe também uma curiosidade, que é esse animalzinho aqui, ó. Alguém consegue identificar? É o morcego. Existem espécies de morcego que eles não bebem sangue, mas eles se alimentam de néctar. Néctar que também estão nas plantas, certo? Bem interessante isso aqui. E há animais, como já citei aqui, que é o morcego, que eles se alimentam de sangue. E também temos outros indivíduos diferentes, que é o mosquito. Então, se alimenta de sangue o mosquito, que eu coloquei o mosquito da dengue, já citando ele para a gente cuidar do ambiente onde a gente vive, colocar a terra nos vasos. Então, cuidar bem do local onde a gente vive para não ter foco de dengue e a gente não pegar essa doença, tá? E aqui o morcegozinho, esse bichinho aqui.
Eu acho ele bonito. Mas enfim. E outro totalmente diferente são animais, alguns animais que também comem fezes. Um exemplo disso são esses besouros. Esses besouros, eles são chamados de ralabostas, porque eles se alimentam também desse material, que é as fezes. Aqui eu coloquei uma gotinha do saber. Tem aí na página 163 e fala sobre as plantas carnívoras. Vamos dar uma lida e acompanha comigo nesse conteúdo. Algumas plantas, como a retratada na imagem ao lado, em condições normais produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, como as demais plantas, mas também são carnívoras ou insetívoras. Elas são típicas de locais com solos onde faltam alguns nutrientes e capturam alguns insetos para completar sua alimentação. Para capturar suas presas, as suas flores são modificadas. Então aí tem uma plantazinha carnívora, no qual ela faz fotossíntese, mas também se alimenta de outros seres vivos, que é o inseto. Eu vou mostrar para vocês esse videozinho aqui também, que é interessante e que tem a ver com o que a gente vai falar. Aí a gente tem três espécies. A gente tem uma planta, né? Essa plantazinha, ela possui feromônios que dá um cheiro muito forte e que atrai esse tipo de animal, que é uma mosca, um inseto. E o que que acontece? Essa espécie de anfíbio aqui, é uma perereca, ela entra dentro dessa flor porque ela sabe que vai aparecer um indivíduo para ela se alimentar ali. Então o que que acontece? Ela fica na espreita até a mosca conseguir entrar lá dentro e vocês vão ver o que que acontece. Esse é um vídeo que eu peguei do Instagram, é de uma página que eu gosto muito, sempre aparece muita novidade voltada para biologia. Se vocês quiserem seguir, vai aparecer aí, tá bom? E tudo que acontece aí foi uma forma que esse anfíbio fez para se adaptar e conseguir sobreviver, ou seja, se alimentar, ter energia. Então, pessoal, com esse vídeo maravilhoso, que eu amei ter colocado ele, a gente vai começar a falar sobre alimentação e adaptação. Os indivíduos que se alimentam de outros seres vivos, eles são bastante diversos em seus hábitos. Alguns animais, eles comem seres que não se movem, já outros, eles só se alimentam de animais rápidos, que eles podem caçar, eles podem correr, então eles só se alimentam de animais que se movem. Uns, eles engolem todas as presas de uma vez só. Um exemplo é a sucuri, é uma serpente considerada como uma anaconda, e ela é um tipo de indivíduo que se alimenta de uma presa todinha e não mastiga, entenderam? Há aqueles também que comem devagar, bastante devagar. E essa grande variedade de hábitos alimentares constitui uma forma de adaptação. As adaptações, elas podem estar relacionadas às características físicas, como os diferentes formatos de bico nas aves, ou a aspectos comportamentais. Aqui eu coloquei uma adaptação de aves que elas possuem vários tipos de bicos, e esses bicos definem o que esse animal pode comer e o que esse animal não come. Então, espécies de aves com esse tipo de bico, eles vão comer
granívoros, que são grãos. Com esse tipo de bico, igual ao do tucano, são frugívoros, vão comer só frutas. Esse tipo aqui vai comer insetos. Esse, néctar. Esse tipo de bico são animais que são pescadores. Já esses são carniceiros, que vão comer carnes podres, ou qualquer tipo de podres. Aqui temos os insetívoros, que vão comer insetos. Então, aqui a gente tem vários tipos de aves e que o bico delas se adaptaram para o tipo de alimento que elas vão se alimentar. Aqui a gente tem o flamingo, que são os filtradores, os pescadores, ok? As aves de rapina, elas vão pegar, comer carne. E o livro também coloca alguns tipos de animais diferentes também. Aqui temos uma outra ave que tem o bico totalmente diferente, formato de uma colher. Essa ave chama coelheiro. Essa ave chama. Ela se alimenta de peixe. Aqui a gente já tem animais mamíferos que se alimentam de carne. Então a gente consegue ver que ele possui dentes específicos para se alimentar de carne. Aqui a gente tem o macaco prego. Ele utiliza pedra para quebrar sementes e frutas. Então suas mãos permitem que ele segura os objetos e tenha firmeza neles para se alimentar. Aqui a gente tem a aranha, chamada de aranha pirata. Elas são capazes de construir as teias por conta própria e invadem as teias de outras espécies de aranhas e as devoram. Então, elas também se alimentam de outras aranhas. E para finalizar o vídeo, aí é os exercícios para vocês fazerem aí em casa. Então, a primeira coisa, fazer a leitura da página 165 e responder a questão dessa mesma página. Então, tem duas questões, o número 1 e o número 2 para vocês fazerem aí. Mas para vocês fazerem, vocês têm que ler esse conteúdo, que é a página 165. Então, com auxílio de algum adulto aí, façam essa questão. E temos também os exercícios da página 166 e 167 para fazerem e me entregar até o dia 2/4, quinta-feira, porque na sexta-feira a gente tem aula e a gente já vai fazer a correção desses exercícios. Lembrando que terminou os exercícios, tem que me entregar tirando foto desses exercícios prontos e me entregar via WhatsApp, ok? Então, me entreguem via WhatsApp com uma letra legível, com uma foto legível que dê para eu ver e sexta-feira a gente faz a correção, ok? Quem me entregar vai ter o vistinho aqui na minha listinha, tá bom? Até mais e muito obrigado. Abraço, até a próxima.